Ensinamento silencioso. Meditação é silêncio, energizante e preenchedor. Silêncio é a eloquente expressão do inexpressível. Capítulo Visão. O absoluto. Nem mente, nem forma, apenas existo. Cessaram agora toda vontade e pensamento. O derradeiro fim da dança da natureza. Sou aquilo por que busquei, um reino de deleite descoberto, definitivo. Além de ambos conhecer e conhecido. De um descanso imenso desfruto enfim. Apenas o uno encaro. Cruzei os secretos caminhos da vida. Tornei-me a meta. A verdade imutável está revelada. Sou o caminho, a alma Deus. Meu espírito conhecedor de todas as alturas. Estou calado no âmago do sol. Nada barganho com o tempo ou com as ações. Meu jogo cósmico está concluído. Meditação é o olho que enxerga a verdade. O coração que sente a verdade é a alma que descobre a verdade. Através da meditação, a alma se torna completamente consciente da sua evolução em sua jornada eterna. Através da meditação, vemos a forma de se tornar o sem forma. O finito se torna o infinito. E vemos o sem forma evoluir para a forma, o infinito para finito. A meditação ela fala em silêncio, ela revela ao aspirante que matéria e espírito são um, que a quantidade e qualidade são um, que o imanente e o transcendente são um. Ela revela que a vida nunca será uma mera existência de 70 ou 80 anos entre o nascimento e a morte, mas sim a própria eternidade. O nosso nascimento é um incidente significativo na própria existência de Deus, e assim também a nossa morte. No nascimento, a vida vive no corpo. Na morte, a vida vive no espírito. A meditação é uma autoexpansão consciente. Meditação é o reconhecimento ou descoberta do seu verdadeiro eu. Por meio da meditação, transcendemos as limitações, imperfeições e amarras. Nos planos interiores de consciência, meditação é dinamismo. Quando meditamos, o que fazemos é entrar na parte mais profunda do nosso ser. Somos então capazes de trazer à tona a riqueza que temos em nosso interior. A meditação nos mostra como podemos aspirar por algo e, ao mesmo tempo, como podemos alcançar tal coisa. Se praticarmos a meditação diariamente, poderemos ter certeza que os problemas da nossa vida interior e exterior serão resolvidos. O coração espiritual é o lugar do amor infinito e universal. Nas profundezas do coração está a alma, a nossa divindade interior. Meditar no coração espiritual é o caminho mais fácil e satisfatório. Nessa meditação, focamos toda a nossa atenção no coração, silenciando a mente, e mergulhamos fundo no nosso interior, a níveis cada vez mais profundos de paz e deleite e amor. Ou então, podemos tomar o auxílio da imaginação e imaginarmos uma flor desabrochando em nosso coração. Sentiremos que, enquanto as pétalas florescem, nossa divindade interior radia em nosso ser por completo. Mergulharemos no fluxo do coração e permitiremos que se expanda dentro de nós, carregando a nossa consciência ao além mais longínquo. Na meditação mais profunda, nosso coração, estamos muito além de qualquer pensamento. Estamos fundindo em comunhão silenciosa com o Ser Divino, o nosso amado. A meditação nos leva à identificação consciente com o nosso Eu Altíssimo. Meditar é como ir ao fundo do oceano, onde tudo é calmo e tranquilo. Na superfície pode haver muitas ondas. No entanto, mais embaixo, o mar não é afetado por elas. Em suas profundezas mais profundas, o mar é todo silêncio. Quando começamos a meditar, tentamos atingir a nossa própria existência interior.
nossa verdadeira existência, ou seja, o fundo do mar. Então, quando as ondas do mundo exterior vêm, não somos afetados. Medo, dúvida, preocupação e toda a agitação mundana simplesmente são levados pela maré, porque dentro de nós existe uma paz sólida. Os pensamentos não podem nos atormentar, porque a nossa mente é toda paz, todo silêncio, toda unicidade. Além, como os peixes no oceano, eles saltam e nadam, mas não deixam marcas. Portanto, quando estamos no nosso estado meditativo mais elevado, sentimos que somos o mar e que os animais marinhos não podem nos afetar. Sentimos que somos o céu e os pássaros que passam voando não possam nos afetar. A nossa mente é o céu e o nosso coração é o mar infinito. Isso é meditação. Quando queremos ir ao alto durante a meditação, temos de sentir um movimento para cima. Nossa aspiração está subindo, subindo sem medo em direção ao Altíssimo. Precisamos passar pelo lótus de 1000 pétalas no topo da cabeça. A distância é infinitamente grande e não há fim para a nossa jornada ascendente, porque estamos viajando na infinidade. Estamos subindo em direção ao além, que é sempre transcendente. Em termos de distância, para cima e para dentro, são jornadas infinitas em direção a uma única meta, o Supremo. Contudo, não podemos nos elevar através da mente. Devemos passar pela mente, ir além dela e entrar no reino do coração espiritual. O domínio do coração espiritual é infinitamente mais elevado e mais vasto do que a mente mais elevada. Muito além da mente está o plano do coração. O coração é ilimitado em todas as direções e, portanto, dentro dele está a altitude mais elevada e a profundidade mais profunda. Quanto mais pudermos ir ao alto, mais fundo poderemos mergulhar. E, quanto mais nos aprofundarmos, mais poderemos nos elevar. Isso acontece simultaneamente. Se pudermos meditarmos poderosamente, é certo que sentiremos que estamos tanto nos elevando bastante quanto nos aprofundando muito. Altura e profundidade são similares, mas elas operam em duas dimensões diferentes. No entanto, se alguém pode se elevar bastante durante a meditação, ele tem também a capacidade de se aprofundar muito. Antes de realizarmos o Altíssimo, sentimos que há uma diferença entre altitude e profundidade. Ao nos elevarmos, sentimos que alcançamos certa altura. E quando mergulhamos profundamente em nós mesmos, sentimos que atingimos certa profundidade. Mas altura e profundidade estão na consciência mental. Uma vez que formos além da barreira da mente e entrarmos na consciência universal, veremos tudo como algo único e inseparável. Então, a realidade cantará e dançará dentro de nós. E nós tornaremos a própria realidade. Ela não tem altura, profundidade ou comprimento fixo. Ela é sempre a mesma e, ao mesmo tempo, está sempre se transcendendo. Na meditação, há uma chama de aspiração constante. A nossa jornada é eterna. Nosso progresso e a nossa realização também são constantes e sem fim, pois estamos lidando com infinidade, eternidade e imortalidade. A meditação é a sede do homem pelo real infinito, real eterno e real absoluto. O segredo da meditação é alcançar uma unicidade consciente e constante com Deus. O segredo supremo da meditação é sentir Deus como parte de si e, por fim, realizar Deus, para levar-no e manifestá-lo. Meditação é autotranscendência. A autotranscendência é a mensagem do além. A mensagem do além é Deus, a alma eternamente em evolução. E Deus, a meta eternamente preenchedora. A meditação lhe conta apenas uma coisa. Deus é. A meditação lhe revela apenas uma verdade. É a sua visão de Deus. Meditação é silêncio,
energizante e preenchedor. O silêncio é a eloquente expressão do inexpressível. Qual é a primeira e mais importante coisa que esperamos da meditação? Paz. Paz nada mais. Paz é o início do amor. Paz é o complemento da verdade. A paz é o retorno à fonte. A meditação, como as asas de um pássaro, está sempre se expandindo em paz, luz e deleite. Apenas a meditação pode dar à luz a perfeição. A meditação nos leva além da frustração dos sentidos, além da limitação da mente racional. E, finalmente, a meditação nos presenteia com o alento da perfeição. A meditação nos auxilia a vivermos de um momento ao outro. No entanto, dentro desse momento existe o eterno agora. O eterno não pode ser separado de cada momento. Este é o momento, e a eternidade está em todo ao seu redor. Tomamos uma gota e imediatamente temos a consciência do vasto oceano. Pois a gota incorpora o vasto oceano. Assim, cada momento não pode ser separado da eternidade e infinidade. A meditação é a única maneira de sentirmos a unicidade do finito com o infinito. A meditação nos instiga a fugir da realidade? Não, pelo contrário, a meditação nos inspira a aceitarmos a criação de Deus como uma realidade irrefutável que ainda aguarda transformação e perfeição. Quando a consciência terra for transformada, quando a nossa consciência corpo for transformada, apenas então poderemos ser verdadeiros receptáculos da verdade infinita e da luz infinita. Quem medita precisa agir como um herói divino em meio à humanidade. A humanidade é parte de Deus. Rejeitando-a, como abraçaremos a divindade? Precisamos aceitar o mundo como ele é agora. Se não aceitarmos algo, como vamos fazer para transformá-lo? Se o olheiro não mexer na massa da argila, como ele irá transformá-lo num vaso? Mas nós também somos membros da humanidade. Como podemos descartar nossos irmãos e irmãs, que são como parte do nosso próprio corpo? Não posso descartar o meu braço. É impossível, igualmente, quando meditamos como a alma, devotamente. Temos de aceitar a humanidade como algo que faz parte de nós. Temos de trazê-lo conosco. Se pudermos inspirar outras pessoas, se estivermos um passo à frente, teremos a oportunidade de servir a divindade daqueles que estão nos seguindo. Precisamos encarar o mundo e realizar o Altíssimo no mundo. Não queremos levar uma vida de fugitivo. Quem foge? Aquele que tem medo e aquele que sente ter feito algo muito errado. Não fizemos nada de errado e não precisamos ter medo do mundo à nossa volta. Se tivermos medo do mundo, teremos medo de tudo. Agora vemos um campo enorme de imperfeição ao nosso redor. Tentamos fugir dele para nos proteger. No entanto, eu gostaria de dizer que a nossa própria mente é uma inimiga bem mais formidável que o mundo atual. Mesmo se formos morar numa caverna, não poderemos escapar dela. Carregamos essa mente conosco, uma mente repleta de ansiedade e inveja, confusão, dúvida, medo e outras qualidades não divinas. Ela nos força a permanecer no campo de batalha para a vida. Se não superarmos a nossa mente enquanto vivermos no mundo, de que adiantará afastar o nosso corpo do mundo cotidiano? Não devemos entrar nas cavernas do Himalaia para meditar. Temos de encarar o mundo aqui e agora. Precisamos tentar transformar o mundo através da nossa dedicação à divindade dentro da humanidade. A meditação não é uma fuga. Meditação é a aceitação da vida em sua totalidade, buscando transformá-la na mais elevada manifestação da verdade divina aqui na Terra. Capítulo Teoria. Quando ele se concentra, tudo importa. Quando ele medita, nada importa. Quando ele contempla, somente Deus importa. Se sentirmos que estamos satisfeitos com o que temos
e com o que somos, então não precisamos nos preocupar em meditar. A razão pelo qual começamos a meditar é porque temos um anseio interior. Sentimos que dentro de nós existe algo luminoso, vasto, divino. Sentimos que precisamos disso desesperadamente, mas que no momento não temos como obtê-lo. Nosso anseio interior vem da nossa necessidade espiritual. Meditar não quer dizer apenas sentar-se em silêncio por 5 ou 10 minutos. Ela exige esforço consciente. A mente precisa ficar calma e quieta. Ao mesmo tempo, ela tem de ficar atenta para não permitir a vinda de nenhum desejo ou pensamento que a distrai. Quando fazemos com que a nossa mente fique calma e silenciosa, sentiremos que uma nova criação está surgindo dentro de nós. Quando a nossa mente está vazia e tranquila, e toda a nossa existência se transforma num recipiente vazio, o nosso ser interior pode invocar paz, luz e felicidade infinitas para preenchê-lo. Isso é meditação. Quando pensamos que somos nós que estamos tentando meditar, a meditação parece complicada. Mas a verdadeira meditação não é feita por nós, e sim pelo nosso piloto interior, o Supremo, que está meditando constantemente e através de nós. Somos apenas um recipiente e estamos permitindo que ele nos preencha com sua completa consciência. Começamos com o nosso esforço pessoal, mas uma vez que mergulhamos profundamente no nosso interior, veremos que não é nosso esforço que nos permite meditar. É o Supremo que está meditando em através de nós, com a nossa percepção e com sentimento conscientes. A meditação deve ser praticada espontânea, devotada e corretamente. De outro modo, negras dúvidas poderão castigar a sua mente e uma completa frustração adentrará o seu coração. Provavelmente você descobrirá a sua existência por completo, lançada nas profundezas de um abismo insuperável. Para meditar é necessário ter inspiração. As escrituras podem fornecer-lhe inspiração. Comprar um livro espiritual leva 10 segundos. Ler esse livro leva algumas horas. Absorver esse livro leva alguns anos. E viver as verdades ali contidas pode levar não apenas uma vida, mas algumas encarnações. Para meditar é preciso aspiração. A presença física ou espiritual de um professor espiritual pode despertar a sua aspiração dormente. Ele pode facilmente ou o fará por você. A aspiração é disto que você precisa para lançar a meta da sua jornada. Você não precisa se preocupar em alcançar a realização. A sua aspiração se encarregará disso. Se você tiver um professor que é a alma realizada, o olhar atento e silencioso dele irá ensiná-lo a meditar. Um mestre não precisa explicar exteriormente como meditar ou fornecer uma técnica específica de meditação. Ele simplesmente vai meditar em você e ensiná-lo interiormente como meditar. Sua alma entrará na alma dele e aprenderá com ela. Todos os mestres espirituais verdadeiros ensinam a meditação através do silêncio. Quando o mestre espiritual realizado entra em sua consciência altíssima, ele é um com a divindade em si. O indivíduo humano funde-se completamente com o Supremo. Então, a consciência do mestre é um acesso direto à luz, que o praticante da meditação busca com o intuito de descobrir o seu próprio coração. A consciência do mestre revela e oferece aquilo pelo qual o buscador tem procurado em seu interior profundo. Identificar-se com a meditação mais elevada do mestre é ter uma experiência direta da consciência, que é a meta da busca interior. Não se trata da meditação no indivíduo humano, mas sim da meditação da consciência divina, que está usando o homem como instrumento para revelar-se. O coração é o trono da alma. A fonte e a realidade estão no coração. Assim como você pode se concentrar em alguma coisa, uma foto, uma flor, uma chama, você também pode concentrar no coração. O que a concentração pode fazer no seu dia a dia é inimaginável. A concentração é a maneira mais certeira para você alcançar a sua meta.
A concentração age como uma flecha e penetra o alvo. Concentração é a flecha, meditação é o arco. Quando se concentra, você foca todas as suas energias no fenômeno que escolheu para desvendar seus mistérios. Quando medita, você se ergue a uma consciência mais elevada. A concentração quer penetrar no objeto que busca. A meditação quer viver na vastidão do silêncio. Na concentração, você procura trazer a consciência de seu objeto na sua percepção. Na meditação, você se ergue da sua consciência limitada para um domínio mais elevado e mais amplo. Se deseja aguçar as suas faculdades, concentre-se. Se deseja deixar-se, medite. O trabalho da concentração é limpar as estradas quando a meditação quer mergulhar no fundo ou ir ao alto. A concentração deseja conquistar o conhecimento que visa. A meditação quer identificar-se com o conhecimento que procura. Concentração significa vigilância e atenção interior. Há ladrões à nossa volta e dentro de nós. Medo, dúvida, preocupação e ansiedade são ladrões interiores que estão tentando roubar o nosso equilíbrio interior e a nossa paz de espírito. Quando aprendemos a nos concentrar, fica muito difícil para essas forças entrarem em nós. A concentração é a vontade dinâmica da mente que opera na nossa existência para que aceitemos a luz e rejeitemos a escuridão. Ela é como uma guerreira divina dentro de nós. O que a concentração pode fazer na nossa vida de aspiração é inimaginável. Ela pode facilmente separar o inferno do paraíso, para que possamos viver no constante deleite do céu, e não nas preocupações, ansiedades e torturas perpétuas do inferno enquanto estamos aqui na Terra. Quando nos concentrarmos, somos como um projétil entrando em algo, ou como um imã atraindo outro objeto de concentração em nossa direção. Nessa hora, não deixamos que nenhum pensamento entre na nossa mente, seja ele divino ou não, mundano ou celestial, bom ou ruim. Na concentração, a mente toda precisa estar focalizada num objeto ou assunto específico. Se estivermos nos concentrando na pétala de uma flor, devemos tentar sentir que nada mais existe no mundo, somente a pétala existente. Não olhamos nem para frente nem para baixo, para cima ou para dentro. Procuramos apenas assimilar o objeto com a nossa concentração unidirecional. Essa não é uma maneira agressiva de mergulhar em alguma coisa. Essa concentração vem diretamente da vontade indomável da alma, ou da força de vontade. Muitas vezes ouço aspirantes dizerem que não conseguem se concentrar por mais do que 5 minutos. Depois de 5 minutos, eles ficam com dor de cabeça ou sentem que a própria cabeça está ardendo. Por quê? Porque o poder da concentração deles está vindo da mente intelectual, ou podemos dizer da mente disciplinada. A mente sabe que não deve vagar por aí. Ela tem esse conhecimento. No entanto, para que seja usado de maneira apropriada, iluminada, então a luz da alma terá que ir até ela. Quando a luz da alma entra na mente, fica muito fácil concentrar em alguma coisa por horas. Durante esse período, não haverá pensamento, dúvida ou medo. Nenhuma força negativa poderá entrar na mente se ela estiver inundada com a luz da alma. Ao nos concentrarmos, precisamos sentir que o nosso poder de concentração está vindo dentro do coração, então subindo até o terceiro olho. O coração está localizado no mesmo lugar em que está a alma. Quando pensamos na alma, nesse momento, é melhor não formar nenhuma ideia específica sobre ela e nem tentar imaginar a forma que ela tem. Apenas pensaremos que ela é uma representante de Deus ou uma luz e deleite ilimitados. Ao nos concentrarmos, tentaremos sentir que a luz da alma está vindo do coração e passando pelo terceiro olho. Com essa luz entraremos no objeto da concentração e nos identificaremos com ele. O estágio final da concentração é descobrir a verdade escondida, último, no objeto da concentração. Quando nos concentramos, focalizamos a nossa atenção em algo especial.
Entretanto, ao meditarmos, sentimos que temos uma profunda capacidade de enxergar, lidar e também receber diversas coisas ao mesmo tempo. Quando meditamos, tentamos nos expandir como um pássaro que abre as asas, procurando expandir a nossa consciência finita e entrar na consciência universal, onde não há medo, inveja ou dúvida, mas somente alegria, paz e poder divino. Meditação significa nos tornarmos conscientemente o infinito. Ao meditarmos, o que fazemos, na verdade, é entrar numa mente vazia, calma, silenciosa e permitir que sejamos nutridos e sustentados pela própria infinidade. Por meio da concentração, nos tornamos unidirecionais. Por meio da meditação, expandimos a nossa consciência numa vastidão e entramos na consciência da vastidão. Porém, na contemplação, nos tornamos a própria vastidão e a consciência dela passa a ser nossa. Na contemplação, estamos ao mesmo tempo na nossa mais profunda concentração e na nossa meditação mais elevada. Nós nos transformamos e nos tornamos totalmente um com a verdade que vimos, sentimos na meditação. Quando estamos nos concentrando em Deus, talvez o sintamos bem diante de nós ou ao nosso lado. Ao meditarmos, é certo que sentiremos a infinidade, a eternidade e a imortalidade dentro de nós. Entretanto, quando estivermos contemplando, veremos que nós mesmos somos Deus, que nós mesmos somos a infinidade, a eternidade e a imortalidade. Contemplação significa a nossa unicidade consciente com o infinito e eterno absoluto. Na contemplação, o Criador e a criação, o amante e o amado, o conhecedor e o conhecido tornam-se um. Num certo momento, somos o amante divino e Deus é o amado supremo. No instante seguinte, trocamos de papéis. Na contemplação, nós nos tornamos um com o Criador e vemos o universo inteiro dentro de nós. Nesse momento, ao olharmos para a nossa própria existência, não vemos um ser humano, vemos algo similar a um dínamo de luz, paz e bem-aventurança. Se meditarmos numa qualidade divina em especial, como a luz, a paz ou a bem-aventurança, ou se meditarmos de maneira abstrata na infinidade, na eternidade ou na imortalidade durante todo o tempo, sentiremos dentro de nós um trem expresso seguindo em frente. Estamos meditando sobre a paz, a luz ou a bem-aventurança, enquanto o trem expresso está em constante movimento. A nossa mente está calma e tranquila na vastidão da infinidade, mas existe um movimento. O trem está indo incessantemente em direção à meta. Estamos tendo a visão de uma meta, e a meditação está nos levando até lá. Na contemplação não é assim. Nela sentimos o universo inteiro e a meta mais distante do nosso interior profundo. Ao contemplarmos, sentimos que estamos contendo dentro de nós o universo inteiro, com toda a sua luz, paz, bem-aventurança e verdade infinita. Não há pensamentos, nem forma, nem ideia. Na contemplação, tudo está fundindo num rio de consciência. Na nossa contemplação mais elevada, sentimos que não somos nada, mas apenas a própria consciência. Somos um com o absoluto, mas quando estamos ao nosso estado meditativo mais elevado, existe um movimento dinâmico acontecendo na nossa consciência. Percebemos totalmente o que está acontecendo tanto no mundo interior como no exterior, mas não somos afetados. Na contemplação, também não somos afetados pelo que acontece nos mundos interior e exterior, mas a nossa existência por completo se torna parte integrante do universo, o qual reside no interior profundo. A concentração traz a mensagem da vigilância, a meditação traz a mensagem da vastidão. A contemplação traz a mensagem da inseparável unicidade. Concentrarmos-nos porque queremos alcançar a meta. Meditamos porque queremos viver no coração da meta. Contemplamos porque queremos nos tornar a meta. Concentramo-nos com o foco unidirecional da mente. Meditamos com a vastidão expansiva do coração.
contemplamos com a unicidade preenchedora da alma. No início da nossa jornada espiritual, sentimos que a meditação é esforço pessoal e transpiração. Ao final da nossa jornada, percebemos que a meditação é a graça de Deus, a sua compaixão infinita. O preço nunca está certo. Antes da realização é muito alto, depois da realização é muito baixo. Para o iniciante, a meditação é a realidade mais elevada. Mas quando a pessoa é um buscador avançado, ela sabe que a meditação só conduz até a realidade altíssima. Se alguém tem vivido na ignorância, se nunca orou, nem meditou na sua vida, nem mesmo por um minuto, naturalmente a meditação é a realidade mais elevada que a consciência pode atingir. Entretanto, depois de meditar por alguns anos, ele perceberá que a meditação em si não é a realidade mais elevada. A realidade altíssima é algo que ele atinge ou que se transforma ao trilhar o caminho da meditação. Temos de começar a nossa jornada com inspiração. Temos de sentir todos os dias em nosso interior, durante todas as nossas atividades, a importância da inspiração. Sem inspiração não haverá conquistas adequadas, mas então devemos dar mais um passo adiante. Depois da aspiração, precisamos descobrir a necessidade indispensável da aspiração. Inspiração não é tudo. Temos de aspirar para alcançar o todo dourado, para ver as margens douradas do além, do sempre transcendente além. Isso é o que esperamos da aspiração, que é a chama ascendente dentro de nós. Mas a aspiração não basta, temos de meditar. A aspiração inclui meditação. Quando meditamos, temos de sentir que estamos entrando na infinidade, eternidade e imortalidade. Esses não são termos vagos, mas verdadeiras posses que temos. Alcançarmos por fim nossas próprias posses divinas, infinidade, eternidade e imortalidade, é nosso direito de nascença. E quando nos tornamos avançados em nossa meditação, quando a meditação começa a oferecer seus frutos, entramos no reino da realização. Realizamos a verdade altíssima neste corpo, aqui na Terra. Não precisamos ir para outro lugar para realizar Deus. Não precisamos ir para uma caverna nos Himalaias ou nos sentarmos numa montanha coberta de neve para praticarmos espiritualidade. É aqui, na Terra, na correria do dia a dia, que devemos praticar a espiritualidade. Temos de acertar a Terra como ela é agora. Se tivermos medo da Terra, se fugirmos da Terra, a realização de Deus continuará sempre distante. Temos de realizar a verdade altíssima aqui na Terra. Capítulo Prática. Sempre a mesma. Sempre a mesma. Minha verdade perdida é redescoberta. Sempre a mesma. Sempre o mesmo. Meu eu esquecido relembrado. Sempre o mesmo. Sempre a mesma. Minha meta perdida reconquistada. Sempre a mesma. Começando. Do ponto de vista espiritual, cada buscador é um principiante. Um principiante é aquele que tem o ímpeto interior de se transformar em algo mais divino, mais iluminador e mais satisfatório. A partir do momento em que você quer fazer progresso constante e contínuo, superar a si mesmo e entrar no além, sempre transcendente, você se torna um eterno principiante. Se estiver começando a partir do zero, você pode ler alguns livros de escrituras espirituais. Eles irão inspirá-lo. Você deve ler livros de mestres espirituais em que tem fé. Existem mestres espirituais que atingem a consciência mais elevada. E se você ler os escritos deles, ficará inspirado. Só aqueles que compreenderam a verdade são capazes de oferecê-la. De outra maneira, é como um cego guiando outro cego. No começo, você não deveria nem mesmo pensar em meditação. Tente apenas reservar uma parte do dia em que tentará ficar calmo em silêncio e sinta que esses 5 minutos pertencem ao seu interior e mais ninguém. A regularidade é de suma importância. Você precisa de uma prática regular no período pré-fixado. A melhor forma de aprender a meditar é conviver com pessoas que já estão meditando há algum tempo. Talvez elas não possam ensiná-lo, mas serão capazes de inspirá-lo, mesmo que você só fique sentado ao lado delas quando meditarem.
seu ser interior inconsciente obterá algum poder meditativo delas. Você não está roubando nada, apenas acontece que o seu ser interior está recebendo ajuda delas, sem você perceber exteriormente. O mais importante é praticar. Hoje a sua mente parece um macaquinho. Ela fica o tempo todo batendo na sua porta do seu coração e perturbando a sua serenidade. Apesar disso, não importa quantas vezes a mente apareça, simplesmente afaste-a ou fixe a sua percepção consciente em outra coisa. Os ABCs. Se você medita em casa, precisa ter um espaço que seja totalmente puro e santificado, um lugar sagrado que você usará apenas para meditar. Lá você pode fazer um altar, no qual pode colocar um retrato do seu mestre espiritual, do Cristo ou de alguma outra personalidade espiritual que você considera como seu mestre. Aqueles que são meus discípulos terão minha foto transcendental, onde sou completamente um com o meu piloto interior. Ao praticar a sua meditação individual diária, tente meditar sozinho. Isso não se aplica a um casal que tem o mesmo mestre espiritual. Não há problema se meditarem juntos. Nos outros casos, não é aconselhável que a sua meditação individual diária seja feita com outras pessoas. A meditação em grupo também é importante, porém, para a meditação particular, é melhor meditar sozinho no seu próprio altar. Coisas que auxiliam na meditação. Antes de começar a meditar, ajudará se puder tomar uma ducha ou um banho de imersão. A purificação do corpo colabora muito com a purificação da consciência. Se não puder tomar uma ducha ou um banho antes de sentar para meditar, pelo menos lave o rosto. É aconselhável também vestir roupas leves e limpas. Também vai ajudar se você queimar incenso e colocar flores frescas no seu altar. Ao sentir o aroma do incenso, talvez você consiga uma gota de inspiração e purificação, mas essa gota será acrescentada ao seu tesouro interior. Algumas pessoas dizem que não é necessário ter flores diante de si durante a meditação. Elas afirmam: a flor está no interior. O lótus de 1000 pétalas está dentro de si. Mas a flor física no seu altar vai lembrá-lo da flor interior. A cor, a fragrância e a consciência pura dela vão inspirá-lo. Da inspiração você obterá a aspiração. O mesmo acontece quando usamos velas ao meditar. A chama de uma vela, por si só, não trará aspiração. Entretanto, ao ver a chama exterior, imediatamente você vai sentir que a chama da aspiração do seu interior também está elevando para o alto, mais alto, altíssimo. Se a pessoa sente que está a um passo da realização de Deus, ou já alcançou a realização de Deus, essas coisas exteriores não terão valor. Todavia, se você sabe que a sua realização de Deus ainda é uma meta longínqua, elas certamente aumentarão a sua aspiração. A hora da meditação. A melhor hora para meditar, de acordo com os videntes, sábios e mestres espirituais indianos, é entre as 13 e 4 horas da manhã. Esse horário se chama Brahma Muhurta, a hora de Brahma, a melhor hora. Mas, aqui no Ocidente, se você for para a cama tarde, o melhor horário será 5:30 ou 6 horas da manhã. A hora exata deve ser marcada de acordo com o caso e capacidade do indivíduo. Essa é a primeira meditação do dia. Se puder meditar de novo entre meio-dia e meio-dia e meia, por 10 ou 15 minutos, será ótimo. Essa meditação deve ser feita num lugar fechado e não na rua. Chegará o dia em que você será capaz de meditar em qualquer lugar, enquanto dirige ou faz qualquer coisa. Mas por agora é recomendável meditar num ambiente fechado e adequado. Quando o sol estiver prestes a se pôr, você pode olhar para o sol e meditar. Tente meditar por 10 minutos. Nesse momento, tente sentir que se tornou completamente um com o sol, com a natureza cósmica. Você cumpriu seu papel satisfatoriamente durante o dia e agora irá descansar. Isso é o que deve sentir. Por fim, medite à noite, quando for dormir. É sempre melhor ir para a cama antes das 11 horas da noite. Mas a necessidade pode ser outra. Se você precisar trabalhar até tarde, isso acontece. Postura. Ao meditar é importante manter a coluna alinhada e ereta e corpo relaxado.
Seu corpo ficar rígido, as qualidades divinas e preenchedoras que estão fluindo através dele durante a meditação não serão recebidas. O corpo também não deve ficar desconfortável. Quando você meditar, o seu ser interior vai deixá-lo espontaneamente numa posição confortável. Mantê-la depende de você. A principal vantagem da posição de lótus é que ela ajuda a manter a coluna alinhada e ereta. Entretanto, para muitas pessoas, ela não é confortável. Assim, a posição de lótus não é necessária para uma meditação correta. Várias pessoas meditam muito bem sentadas numa cadeira. Alguns buscadores gostam de meditar deitados, mas isso não é nada aconselhável aos iniciantes, e nem para aqueles que já estejam praticando a meditação há vários anos. Quem tenta meditar deitado entra no mundo do sono, ou numa espécie de devaneio ou cochilo interior. Além disso, ao ficar deitado, sua respiração não será tão satisfatória quanto se estivesse sentado, já que ela não é consciente ou controlada. A respiração adequada é muito importante na meditação. Meus discípulos me perguntam se devem meditar de olhos abertos. Em 90% dos casos, aqueles que mantêm os olhos fechados durante a meditação acabam dormindo. Conseguem meditar por 5 minutos e durante 15 ficam no mundo do sono. Não há energia dinâmica, mas sim letargia, complacência e uma espécie de sensação doce, repousante. Depois de algum tempo, por uma graça milagrosa de Deus, eles podem voltar a meditar por 2 ou 3 minutos apenas. Assim é melhor meditar com os olhos semiabertos. Desse modo, você ficará na raiz e não no ramo mais alto ao mesmo tempo. A parte que tem os olhos meio abertos é a raiz, simbolizando a Mãe Terra. A parte que tem os olhos meio fechados é o ramo mais alto, o mundo da visão ou, digamos, o céu. Sua consciência estará no nível mais elevado, mas também aqui na Terra, tentando transformar o mundo. Quando medita com os olhos semiabertos, você está praticando o que chamamos de meditação do leão. Mesmo se estiver profundamente mergulhado em si mesmo, você focará a sua atenção consciente tanto no plano físico quanto no subconsciente. Tanto o mundo físico, com seus ruídos e distrações, como o mundo subconsciente, o mundo do sono, o estão convidando. Mas você está lutando contra os dois. Respiração. A respiração adequada é muito importante na meditação. Quando respirar, tente inspirar da maneira mais lenta e tranquila possível, de modo que, se alguém tivesse colocado um minúsculo barbante na frente do seu nariz, ele não se mexeria. Ao expirar, tente fazer isso de maneira ainda mais lenta. Se possível, faça uma pequena pausa entre o final da sua expiração e o começo da inspiração. Se conseguir, prenda a respiração por alguns segundos. No entanto, se for difícil, não o faça. Durante a meditação, nunca faça nada que possa danificar seus órgãos ou sistema respiratório. A primeira coisa em que você precisa pensar quando praticar técnicas respiratórias é na pureza. Ao inspirar, se puder sentir que a sua respiração está vindo diretamente de Deus, da própria pureza, então sua respiração poderá ser purificada facilmente. Assim, cada vez que você inspirar, tente sentir que está trazendo paz infinita para o seu corpo. O contrário de paz é agitação. Quando expirar, procure sentir que está colocando para fora a agitação de dentro de você como a agitação que está à sua volta. Ao respirar desse modo, verá que a agitação vai embora. Depois de praticar algumas vezes, tente sentir que está inspirando o poder do universo. E ao inspirar, sinta que todo o seu medo está saindo do seu corpo. Após praticar por um tempo, procure sentir que está inspirando alegria infinita e expirando tristeza, sofrimento e melancolia. A outra coisa que você pode experimentar. Sinta que não está expirando ar, mas sim energia cósmica. Sinta que um grande volume de energia cósmica está entrando em você a cada respiração e que você vai usá-la para purificar o seu corpo, seu vital,
sua mente e seu coração. Sinta que não há um único lugar sequer que não esteja sendo ocupado pelo fluxo da energia cósmica. Ela está fluindo como um rio dentro de você, lavando e purificando o seu ser por completo. Então, ao expirar, sinta que está expirando toda a sujeira do seu interior, todos os seus pensamentos não divinos, ideias obscuras e ações impuras. Sinta que está expirando qualquer coisa sua que não seja considerada divina, qualquer coisa que você não queira afirmar como sendo sua. Esse é o pranayama, yoga tradicional, que é mais complicado e sistematizado, mas é um método espiritual de respiração bastante eficiente. Se praticá-lo, logo verá os resultados. No começo, terá de usar a imaginação. Depois de um tempo, verá e sentirá que não se trata de imaginação, mas sim realidade. Você está inspirando conscientemente a energia que está fluindo ao seu redor, purificando a si mesmo e se esvaziando de tudo o que não é divino. Se conseguir respirar dessa maneira por 5 minutos todos os dias, será capaz de fazer um progresso muito rápido. No entanto, o exercício precisa ser praticado de um modo bem consciente e não mecanicamente. Mantra. Mantra é uma palavra do sânscrito. Na filosofia, espiritualidade e vida interior indianas, os mantras possuem um papel relevante. Um mantra é uma sílaba divinamente imbuída de poder. Se não puder entrar na sua meditação mais profunda, porque a sua mente está inquieta, será uma oportunidade para usar um mantra. Você pode repetir Supreme, Om ou Deus por alguns minutos. O mais poderoso de todos os mantras é Om. Ele é a mãe de todos os mantras. Om é um som único, indivisível, e a vibração do Supremo. Om é o som semente do universo, pois com esse som Deus colocou em movimento a primeira vibração da sua criação. A cada segundo, Deus está se recriando dentro do Om. Om não tem nascimento nem morte. Nada a não ser Om existiu. Existe para sempre existirá. É melhor recitar o Om em voz alta, para que o som possa vibrar até mesmo nos seus ouvidos físicos e permear todo o seu corpo. Isso convencerá a sua mente exterior e dará uma sensação maior de alegria e vitória. Ao entoá-lo em voz alta, o som do M deve ser o mínimo 3 vezes mais longo do que o som do AU. Há diversas formas de se entoar Om. Quando o entoa em voz alta, sente a onipotência do Supremo. Se entoado suavemente, é sentido o deleite do Supremo. Se entoar em silêncio, sentirá a paz do Supremo. Música. No mundo espiritual, comparável com a meditação é a música, o alento da música. O silêncio é a fonte de tudo, e a fonte da música é a própria música. O silêncio é o ninho e a música é o pássaro. Não procuremos compreender a música com a nossa mente. Não procuremos nem mesmo tentar senti-la com o nosso coração. Permitamos simples e espontaneamente que o pássaro música voe no seu céu-coração. Cada indivíduo possui sua própria música. Cada movimento possui sua música. Cada ação possui sua própria música. Cada vez que inspiramos e expiramos, existe música. A música e a vida espiritual andam juntas. Uma complementa a outra. A música auxilia o buscador espiritual a mergulhar fundo em si para obter a máxima satisfação da vida, da verdade, da realidade. Quando ouvimos música devotada ou quando nós mesmos tocamos música devotada, imediatamente a nossa existência interior sobe alto, mais alto, altíssimo. Um rio corre através de nós, um rio de consciência, e essa consciência é todo o tempo iluminada. A melhor maneira de se tornar um com a música repleta de alma
é ter firme a convicção interior de que, enquanto ouve a música e a inspira, o ar está entrando diretamente na sua alma. E você tem de sentir que a consciência universal, a realidade divina, a verdade divina também está entrando junto com sua expiração. Então, ao expirar, tente sentir que está expirando a ignorância que está cobrindo a sua alma. Sinta que o véu da ignorância está sendo levantado e descartado. Se você puder imaginar e sentir isso conscientemente, será a melhor maneira de se tornar um com a música repleta de alma. Cantar é uma forma de meditação. Se você não consegue acompanhar a melodia, não faz mal. Apenas não cantará em público, mas certamente poderá cantar sozinho. Mesmo que a melodia esteja errada, se você cantar com alma, será uma forma verdadeira de meditação. A meditação e o canto têm o mesmo nível, contanto que cante devotadamente. A meditação é de importância primordial, e ao cantar canções espirituais, você tem a oportunidade de meditar da maneira mais fácil. Essa oportunidade bate à sua porta a todo momento. Nem sempre você pode querer meditar, mas quem não gosta de cantar? Se puder cantar devotadamente, o seu canto poderá ser considerado tão proveitoso quanto a sua meditação. Se cantar devotadamente, talvez consiga mais do que a sua própria meditação. A mente e o coração. Exercícios. Separe-se da mente e observe. Você pode ler centenas de páginas ou conversar com centenas de pessoas, mas não terá iluminação assim. Portanto, ao pensar no que a mente lhe trouxe, pense ao mesmo tempo na coisa de que precisa mais. Logo verá que a mente não satisfez essa necessidade. Já que a mente o desapontou, por que você deveria se concentrar nela? Se você meditar na mente, talvez seja capaz de meditar por 5 minutos. Desses 5 minutos, talvez durante um só medite poderosamente. Depois você vai sentir que a sua cabeça inteira está ficando tensa. Primeiro, você obtém alegria e satisfação. Em seguida, poderá sentir um deserto árido. Entretanto, se você meditar no coração, vai adquirir a capacidade de se identificar com a alegria e satisfação que está recebendo. Se você meditar no coração, meditará onde está a alma. É verdade que a luz e a consciência dela permeiam o corpo todo, mas existe um lugar onde a alma mora a maior parte do tempo, o coração. Não estou falando do coração humano, do corpo físico, que é só um órgão. Estou falando do coração puro, do coração espiritual. O coração espiritual fica localizado no centro do peito, no centro da nossa existência. Se você buscar a iluminação, obterá essa iluminação da alma, que está dentro do coração. Ao tentar deixar a sua mente calma e silenciosa, você estará se concentrando. Na concentração, você procura controlar seus pensamentos e emoções. A concentração precisa preparar o caminho para a meditação. Para conseguir meditar, você já precisa ter disciplinado a sua vida emocional e a sua mente inquieta até certo ponto. Quando você conseguir expulsar todos os pensamentos que perturbam a sua mente, o seu ser interior virá à tona. Mais cedo ou mais tarde, como o sol resplandecente removendo o véu de nuvens. Hoje o sol interior está repleto de nuvens, pensamentos, ideias, dúvidas, medos e assim por diante. Encare a mente como um macaquinho ou uma criança levada. Não importa quantas vezes ele vem até você, afaste-a ou intencionalmente coloque o seu foco de consciência em outra coisa. Se permitir que ela o distraia, ela ganhará força e continuará a torturá-lo. Durante a meditação, a sua mente pode resistir e obstá-la, mas você tem de sentir que tem algo superior à mente, que é o coração. Simplesmente jogue a mente e todas as suas coisas dentro do coração. Assim como você pode se concentrar em algo, uma foto, uma vela, uma chama ou um objeto material. Você também pode se concentrar no coração. Talvez não consiga olhar com seus olhos para o seu coração espiritual, mas você pode focar toda a sua atenção nele.
Gradualmente, o poder da sua concentração entrará no coração e o tirará completamente do reino da mente. Tente respirar de forma tão lenta e tranquila quanto possível, de forma de que, se colocasse um fino barbante diante do seu nariz, ele nem se mexeria. Sua meditação será profunda e a sua mente estará muito silenciosa e tranquila. Mantenha os olhos semiabertos e imagine o vasto céu. No começo, tente sentir que o céu está diante de você. Mais tarde, tente sentir que você é tão vasto quanto o céu, ou que é o próprio vasto céu. Depois de alguns minutos, feche os olhos e tente ver e sentir dentro do seu coração. Sinta que você é o coração universal e que dentro de si mesmo está o céu do qual meditou e com o qual se identificou. O seu coração universal é infinitamente mais vasto do que o céu. Portanto, você pode facilmente abrigar o firmamento dentro de si. Meditando no Mestre. Se você quer a orientação de um mestre espiritual, o olhar silencioso do mestre o ensinará a meditar. O mestre não precisa explicar exteriormente como meditar ou dar a você uma forma especial de meditação ou um mantra. Ele simplesmente meditará em você interiormente, o ensinará como meditar. Quando meditamos na frente do retrato de um mestre espiritual, devemos sempre tentar nos identificar com a consciência que está personificada no retrato. Se quisermos nos identificar com a sua consciência, a primeira coisa a fazer é se concentrar no retrato inteiro. Gradualmente podemos trazer nosso foco de atenção para o rosto apenas, e depois para a região entre um pouco acima das sobrancelhas, que é onde a sua riqueza espiritual e interior pode de fato ser encontrada. Esse local é o terceiro olho, a sede da visão. No entanto, que nós identificamos com a visão da realidade interior, alcançaremos o maior sucesso. Se você quiser obter pureza, quando olhar para a imagem, imagine que está inspirando simultaneamente com o Mestre, antes de começar a sua meditação. Sinta que a foto com um todo está pronta para lhe dar aquilo que você precisa. Se você quer paz, olhe para a foto com o sentimento interior de que a imagem possui paz infinita. Se você quer luz, bem-aventurança ou qualquer outra qualidade divina, apenas sinta que a imagem as possui, e ela realmente as tem. Quando começar, sinta que essa foto tem aquilo que você quer. Então, quando mergulhar interiormente, será capaz de encontrar a realidade. Além da fala e pensamento. Além da fala e pensamento. Num rio de sempre fulgente luz. Meu coração mergulha. Hoje milhares de portas, trancadas por milênios, são amplamente abertas. Sobre Cixin Moy. Nascido em 27 de agosto de 1931, na pequena vila de Shakpura, em Bengala Oriental, atual Bangladesh, Cixin Moy passou a maior parte de sua juventude em uma comunidade espiritual no sul da Índia, onde teve a oportunidade de assimilar as raízes da sabedoria oriental e ocidental e desenvolver a sua própria visão interior e dedicação por um mundo melhor. Uma intensa prática de meditação, redação, de obras literárias e participação em esportes, com especial destaque aos 100 metros rasos de decathlon, faziam parte do seu dia a dia. Seguindo um chamado interior, no dia 13 de abril de 1964, veio para o Ocidente e fez o seu lar em Nova York, onde atualmente reside. Cixin Moy dedicou sua vida de forma incansável à busca pela harmonia mundial e satisfação integral do potencial ilimitado do ser humano. A singela mensagem do líder espiritual é: o progresso global começa em cada indivíduo, e é através de nossas somadas orações, meditações e serviços dedicados, podemos criar um mundo de bondade e felicidade. Essa mensagem é manifestada em uma ampla variedade de atividades basilares e transmitida de coração a coração, que já alcançaram milhões de pessoas ao redor do mundo.
Sishimoy vê a aspiração, o incessante clamor do coração por realidades sempre mais elevadas e mais profundas, como a força espiritual por trás de todos os grandes avanços da religião, cultura, esportes e ciência. Vivendo no coração e aspirando por autotranscendência contínua, homens e mulheres podem trazer à tona o que há de melhor em si mesmos e encontrar seu caminho para a verdadeira satisfação. Escritor, músico, artista e promotor da harmonia, Sishimoy hoje, com 75 anos, é também conhecido por suas impressionantes realizações no levantamento de pesos, demonstrando que a harmonia interior alcançada através da meditação pode ser uma fonte tangível de força exterior. Ele explica: eu faço levantamentos para inspirar as pessoas, principalmente as gerações mais antigas, para que brilhem e realizem seus próprios sonhos nos respectivos campos de atuação. Pretendo deixar claro que a idade não é barreira. A palavra impossível existe apenas na mente e não no coração. Cada indivíduo veio ao mundo para fazer algo bom e grandioso pela humanidade. Sishimoy. Ele viaja com regularidade pelo mundo para oferecer concertos gratuitos, palestras e meditações públicas, para se reunir com seus alunos e para encontrar-se e discutir espiritualidade com líderes comunitários e mundiais. Sishimoy não cobra nada por sua orientação espiritual, nem por seus concertos, palestras e meditações públicas. Sishimoy. Nascido em Bengala, na Índia, em 1931, e imerso desde a infância em uma atmosfera familiar muito amorosa e espiritual, Sishimoy passou a sua mocidade até a idade de 33 anos numa comunidade espiritual progressiva no sul da Índia. Suas experiências e seu treino na infância e juventude aliados a uma educação no estilo ocidental que inclui intenso envolvimento e prêmios em vários esportes fizeram dele um verdadeiro professor espiritual para a idade moderna. Sishimoy estudou e teve também experiências das grandes religiões do mundo e abraçou a luz e sabedoria de cada uma. A filosofia expressada em seus escritos é proveniente de suas próprias buscas interiores e sublimes achados, somados àquelas decorrentes de sua identificação espiritual, com as felizes e infelizes experiências dos buscadores da verdade e também das pessoas comuns. O ensinamento silencioso, Sishimoy. Introdução, Alan Spence. Tradução, Sishimoy Centre Brasil. Introdução. O título desta coleção, O Ensinamento Silencioso, pode parecer estranho à primeira vista, ou mesmo paradoxal. Para a mente que está acostumada a considerar o ensino como uma instrução ou, no máximo, uma demonstração prática, a noção de que em tal processo pode ser silencioso, sem palavras, pode ser difícil de compreensão. Mas, ao discutir meditação, caminhamos por um reino onde, tradicionalmente, a verdade é comunicada diretamente em silêncio, através de um olhar, um gesto, um toque. Um dos exemplos mais conhecidos é o Sermão da Rosa, do Buda, quando ele veio para falar a uma grande plateia. Na sua palestra, consistiu em ficar segurando uma flor. Como Sishimoy explica, todos os mestres espirituais verdadeiros ensinam a meditação em silêncio. Não surpreende, então, que quando tais mestres usem palavras, o modo seja poético, paradoxal ou mântrico, onde o som e o ritmo das palavras de fato invocam as qualidades descritas. O objetivo é sempre ir além da mente analítica e falar diretamente com aquela fonte mais profunda de percepção que Sishimoy chama de coração. Um livro escrito por tal mestre nunca seria um mero manual, meditações reduzidas a técnicas. Embora você encontre várias recomendações práticas e alguns exercícios nas últimas sessões deste livro. As técnicas sugeridas por Sishimoy são como trampolins para o uso criativo da imaginação. O que você apenas consegue imaginar hoje, um dia, você descobrirá real.
e por fim se tornará aquela realidade. Ele escreve: é necessário criar sempre. Essa sua criação é algo que um dia você se tornará. Então você percebe que a sua criação nada mais é senão a sua auto-revelação. Por mais úteis que possam ser, Sishimoy enfatiza que há muito mais na meditação do que técnicas. Esse mais é essencialmente a aspiração sincera do buscador, o clamor interior pelo Altíssimo. A aspiração, como ele descreve, é um clamor dentro do nosso coração. O coração anseia e clama com uma chama que se ergue. Isso leva à essência do seu ensinamento, trazendo o dinamismo essencial da sua filosofia. A meditação não é um processo simplesmente passivo, apesar da abertura e receptividade serem claramente importantes. Também é necessário uma abordagem positiva, criativa, um movimento ascendente na aspiração. A meditação nos ensina como aspirar por algo e também como alcançá-lo. A seção lida como parte prática da meditação está no fim do livro. A estrutura, o andamento do livro, parece natural, desde a visão mística inspirada, passando pela articulação de uma filosofia até orientações bastante práticas e imediatas. Ele abrange o leque completo e inclui uma seção dos escritos mais sublimes sobre o tema, onde opera claramente da forma que descrevi como mântrica. Tais passagens são escriturais em sua intensidade e não deixam dúvidas ao leitor de que foram escritas ou proferidas, pois são em grande parte transcritas da palavra falada. Por um poeta e um mestre da meditação, elas possuem o toque verdadeiro da autenticidade e contêm um convite ao silêncio além das palavras. A meditação é silêncio, energizante e preenchedor. O silêncio, a eloquente expressão do inexpressivo. Sishimoy nasceu onde antes era a Índia, em Bengala, em 1931. Numa tenra idade, ele passou por um profundo despertar espiritual, alcançando um estado que chama de realização Deus. Ele viveu cerca de 20 anos no ashram, uma comunidade espiritual, antes de vir para o Ocidente em 1964. Desde então, Seiximoy estabeleceu centros de meditação na Europa, Oceania, Américas, Ásia e África, oferecendo um genuíno yoga integral, combinando a espiritualidade do Oriente e o dinamismo do Ocidente. Apesar de Sishimoy mostrar que nunca podemos encontrar a meditação nos livros, as palavras de alguém que alcançou a realização altíssima podem ser uma inspiração tremenda àqueles que estão começando na jornada. A meditação não é algo teórico. É claro que podemos sim pensar sobre ela, falar sobre ela, mas a fim precisamos praticá-la. Uma teoria precisa ser testada, um fato precisa ser honrado, uma verdade precisa ser vivida. Alan Spence. Para saber mais, brshimoycentre.org, Brasil.